performar, porque eu não dou conta daquilo que eu entendo que o cultural pede para mim. Então, as doenças, quer dizer, eu gosto de dizer que as ideias são filhas da sua época, né? A gente não poderia estar falando o que a gente está falando agora, ou nem caberia no contexto em 1930. Cabe em 2023. Os adoecimentos também. Eles são da cultura de cada época. Então, RH, ajudem, né, as empresas a perceberem que se esse sujeito continua sendo utilizado e visto como máquina, ele vai adoecer. E em adoecendo, ele vai trazer o efeito reverso para a produtividade, porque a produtividade dele vai diminuir. Simon Sinek é um homem que escreve sobre lideranças e tem frases famosas, depois vocês coloquem no Google, é muito interessante conhecer as frases dele, porque elas são muito práticas. E ele diz assim, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende de negócio. Eu quero muito reforçar essa ideia da humanização do nosso cotidiano nas empresas, né? De trazer o ser humano para o centro dos nossos projetos. E em que medida, atendendo o ser humano, a gente chega no aumento da produtividade, na rentabilidade financeira, porque também são pautas que precisam ser preservadas. Mas, partindo da saúde do ser humano, eu chego nessas pautas com maior vigor. E isso algumas empresas estão identificando já, né? E só complementando, Tânia, assim, a gente costuma falar, né, que as empresas contratam profissionais e recebem uma pessoa, né? Mas, assim, e acho que vocês aqui, que muitos são de RH, têm um papel fundamental nisso tudo também. Então, a Alessandra provocou a gente aqui falando de estigma, né? E esse é um assunto que dá muito estigma quando a gente fala de saúde mental e emocional, né? E vocês do RH, quer dizer, falo vocês, mas todos nós aqui cuidamos de pessoas, né? Tem um papel importante de trabalhar também nesse letramento. Como é que pode fazer letramento, engajamento, né? E em uma das empresas que eu servi como conselheira, houve um letramento voluntário para os colaboradores, né, de identificar colegas com possíveis sinais, né, de depressão, enfim, né? E foi super interessante. Então, foi um feedback super bacana que a gente teve, né? A adesão foi até maior do que a gente esperava, voluntária, né? Mas é isso, as pessoas estão começando a buscar e é importante que a gente também consiga identificar nos nossos colegas, né, aqueles que talvez, né, estejam ali na iminência de, né? Mas ainda há muito estigma e essa é uma forma também de combate ao estigma nas empresas e na vida pessoal também. Muito bom você ter lembrado isso. Eu me lembrei de um caso muito rapidamente. Eu era diretora de uma determinada instituição e nós fomos, assim como muitas outras empresas, a Covid, a pandemia, nos pegou e a gente tinha que sobreviver àquilo, né? Então, a primeira coisa que o conselho dessa instituição me falou vocês têm que reduzir o custo, vamos demitir pessoas. Opa! Aqui não demite ninguém, ainda mais numa pandemia. Vamos cortar custo, sim, mas não vai ser demitindo. E eu vou aumentar a receita. Me aguarde. Vamos fazer isso. Na medida em que a alta gerência de uma empresa diz aqui eu não demito ninguém, você demonstra empatia, transparência e confiança. Ali nós começamos, então, a fazer um trabalho de questionário com as pessoas para saber como é que elas estavam lidando com a pandemia. E nós descobrimos casos de burnout, de tentativa de suicídio. E a gente pôde tratar. Mas se a gente não tivesse feito o primeiro passo, que era respeito você e vocês vão ficar, nunca que eu ia conseguir ter essa resposta com questionário nenhum. Porque é óbvio que ia ser uma mentira. Ao mesmo tempo que eu estou... não, deixa eu cuidar de você, mas vou botar você na rua. Né? Então, essa coerência, ela é importante. E nisso o RH pode nos ajudar muito. Cristina, estou te ouvindo aí, estou pensando assim, né? Quais são os atributos, né? Que o teu ato foi um ato de coragem, né? Vou me posicionar e aqui a gente vai lidar com essa situação e com esse contexto de uma outra forma. E esse é um atributo, né, importante na liderança, no RH, enfim,
que outros, né, e aí acho que para os três, que outros atributos a gente precisa ver mais para realmente ter uma cultura mais humanizada, uma cultura que faça a diferença e que consiga tomar decisões que não são paternalistas, mas que são decisões necessárias e pró-negócio, né? Queria ouvir vocês em relação a isso. Sou eu que começo? Pode começar. Então eu vou falar um pouco de soft skills, né? Eu considero que a soft skills primais é o autoconhecimento. Então, a gente primeiro precisa olhar para nós e para o nosso sistema de crenças. A gente está falando só do outro, né? A empresa, como se nós não fôssemos parte dessa engrenagem e a empresa sobre a qual a gente fala não tivesse sido construída pelo nosso jeito de fazer as coisas, né? Então, olhar para si próprio e identificar no que eu acredito e em que medida eu estou guardando coerência com o que eu acredito com o que eu pratico, né? Tem um homem que trabalha com negociação, o nome dele é William Ury, e ele tem duas imagens que eu gosto muito. Uma é assim: se vê na cena e vê se você gosta de você na cena, né? Vê se você não precisa fazer correções. A expressão que ele usa é go to the balcony. Vai para a varanda, olha a cena, mas olha você na cena. E vê que mudanças você gostaria de fazer no seu comportamento ou propor, né, para o coletivo. E uma outra imagem que eu gosto muito, ele diz assim: você está achando que a sua pauta está muito difícil, você tem reuniões hoje muito difíceis, pessoas muito difíceis com as quais você vai precisar lidar. Ele diz assim: todo mundo vai passar no espelho de manhã. Quando você passar no espelho de manhã, você olha a sua agenda e pergunta para você quais são as competências que eu tenho, quais são as minhas maiores habilidades para lidar com essa pauta, que eu chamo de go to the mirror, né? Go to the balcony, go to the mirror, que são metáforas para a gente não esquecer nunca mais. Quais são, do que eu preciso cuidar de mim, porque eu posso atuar de uma forma favorável ou de uma forma enviesada a partir do meu sistema de crenças, do meu jeito de fazer as coisas. Então, eu fiz um recorte para o autoconhecimento como parte da resposta que eu sei que as minhas colegas vão dar, mas começando pela gente mesmo, né? E se percebendo em como cada um de nós faz as coisas, que nível de coerência guarda com o que faz e com o que acredita, para que a gente não fique só olhando para o que o outro precisa fazer. Tá bom? Autoconhecimento, eu concordo, também é chave e é o início de tudo, né, para que a gente possa fazer boas escolhas, né, até porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente está abrindo mão de outras, né. Também gosto de lembrar, quando a gente pensa num ambiente corporativo, mas assim, um CNPJ é um conjunto de CPFs, né? Então, uma empresa, mesmo quando a gente fala de B2B, né, a gente fala de uma empresa lidando com uma empresa, mas é sempre uma pessoa representando uma empresa, lidando com uma outra pessoa, representando uma outra empresa, né? Então, no final, a gente está sempre falando aqui de relações humanas, mesmo quando a gente fala de B2B. Mas de características, competências, enfim, né? Eu acho que curiosidade, humildade, desprendimento, né? A gente tem também, e vulnerabilidade, porque para a gente, talvez, aprender coisas novas, né, a gente vai ter que se desapegar de algumas coisas, né? E abrir espaço para o novo, para o diferente e muitas vezes para o contraditório. Então, acho que é estar aberto ao novo, né, e ter esse desprendimento curioso em relação ao que se pode melhorar olhando para o espelho, né, e se olhando através do balcão. Todas essas características são super importantes para o conselheiro e só somando. A mecânica no conselho ela é muito importante. Então, as pessoas terem uma confiança entre elas, respeito, né? E você realmente saber ouvir o outro quando ele está se colocando ali, né? E ouvir não é só você ouvir a palavra dele, mas é você buscar genuinamente o seguinte: mas
Por que ele está falando dessa forma? O que está por trás desse discurso dele? Quais são as preocupações dele? E você pode fazer essa pergunta, não dessa maneira, mas você pode envolver e perguntar. Então, seja um integrador nesse grupo. Isso é muito importante. Então, um conselheiro que integra, ele não quer desintegrar, mas ele quer justamente o contrário, ele quer costurar ali aquelas pessoas, aquelas opiniões, ele tem um valor imenso no conselho, porque ele vai fazer com que as pessoas cheguem a não a um denominador comum, mas pelo menos a um acordo, a um acordo melhor ou a um objetivo tal que seja o melhor para a empresa. Então, isso é um primeiro fator que eu acho importante. E o segundo fator é, lembre-se sempre que a sua pauta pessoal tem que ficar do lado de fora da sala. Você está ali para garantir a perpetuidade daquele negócio. Esse é que é o grande valor. Então, o conselheiro ele tem que prezar sempre pelo melhor para a empresa. A empresa tem que se perpetuar para ela poder continuar gerando riqueza, para ela poder continuar gerando empregos, para ela poder continuar fazendo o melhor para a sociedade onde ela atua. Então, não confundam o que eu estou falando. Para um conselheiro só vai olhar o lucro, não é isso. Ele tem que garantir sim que aquela empresa vai continuar atuando, fazendo o melhor para aquela sociedade. Para isso ela tem que sobreviver, ela tem que se perpetuar. Então a sua pauta pessoal, ela tem que ficar do lado de fora da sala. Muito bom, acho que a gente já tem uma visão aí da expectativa de vocês em olhar para a liderança. E assim, nosso público aqui certamente maioria de RH, pensando nessa efetividade, vocês já começaram a dar aqui, acho que a Cristina trouxe uma visão já um pouco de RH, enfim, a gente está trazendo. Mas qual a expectativa de vocês, né, nessa atuação do RH, nessa capacidade do RH interagir, né, de fazer esse bottom-up, de questões relevantes, de sinalizar o perigo da cultura, de antecipar desafios. Como é que vocês poderiam, né, ajudar aqui a nossa turma aqui que está assistindo a ser mais eficiente, né, a ter mais impacto nessas relações? Posso fazer uma pergunta para eles, então? Para vocês que estão aqui atuando em RH, nas empresas em que vocês estão, o executivo, a executiva principal de RH, ela faz parte do comitê executivo? Nas empresas que sim, se vocês puderem levantar a mão. Poucas, né? Então, acho que talvez a primeira provocação seja essa, né? O RH tem que se posicionar de forma mais estratégica, né? O RH, eu não conheço empresa que não seja people business, né, e que dependa das pessoas para evoluir, para prosperar, né, e um pouco da longevidade que eles comentou aqui. Então, se pessoas, né, a gente está falando de empresas mais humanizadas, estamos falando aqui, clientes são pessoas, os nossos fornecedores, nossos colaboradores, estamos falando de pessoas o tempo inteiro. Então, o RH tem que ter um papel e se posicionar de forma mais estratégica, contribuindo com a estratégia do negócio. Então, acho que uma das formas do RH também contribuir é essa. É se posicionar de forma mais estratégica e buscar, de fato, um assento no comitê executivo, estar mais presente também nas discussões dos comitês, estar mais presente nas discussões do conselho. Então, acho que é um movimento aqui, é um tom do topo, mas também é uma construção do RH provocar um pouco mais a organização. Então, aqui seria a minha provocação aqui para o time de RH. E eu não tenho dúvida que o RH provocativo contribui demais com a organização, com o comitê executivo, com o comitê de assessoramento ao conselho e também com o conselho propriamente dito. O RH, em muitas empresas, você tem realmente uma diretoria de RH, onde essa diretoria faz parte do board. Ela participa das reuniões do conselho, ela participa das reuniões da diretoria, isso é importantíssimo. E eu vejo claramente a diferença nas empresas onde eu sou conselheira e tem uma diretoria de RH e onde não tem uma diretoria de RH. E aí o que eu digo para vocês, onde não tem, muitas vezes a empresa não comporta, ou está passando por um momento que não tem não vai suportar essa nova estrutura, o executivo de RH, o gerente geral, o gerente, seja lá quem for, ele tem plena condição de levantar as bandeiras vermelhas para a diretoria. E eu acho que isso é um trabalho que o RH pode fazer e deve fazer.
Então, ter coragem realmente de se apresentar e falar assim, olha, eu acho que para o seu diretor imediato, seja lá quem for, dizer o seguinte, olha, eu acho que esse assunto aqui tem que ser levado para ser discutido no comitê executivo. Então, o profissional de RH, ele conhece a empresa, ele conhece a cultura e ele pode perfeitamente conhecer também os planos estratégicos da empresa. Ele deve, mesmo que ele não participe do planejamento, mas ele tem que conhecer para onde que nós estamos indo. E a partir daí, então, eu acho que ele pode realmente atuar de maneira bastante eficaz, levantando essas bandeiras vermelhas e levando para o ambiente executivo, a diretoria executiva. Eu quero trazer 2 soft skills para esse RH que vai levantar bandeiras vermelhas. Porque levantar bandeiras vermelhas não é fácil, né? Significa que a gente pode trazer algum desconforto com as nossas bandeiras vermelhas. Então,